Olá, pessoal! Boa noite, boa tarde, bom dia. Aí para quem vai nos assistir em outro horário. Eu sou a Adriana Macedo e estou mais uma vez aqui pelo canal do Projeto Despertar para uma live incrível. Essa já é a minha terceira live do dia. Estamos aí em comemoração aos 4 anos do Projeto Despertar. E eu tirei aí uns dias, né, pra gente fazer essas comemorações com as lives, com nossos terapeutas, com as pessoas que têm sido beneficiadas com o Projeto Despertar. As duas convidadas já estão aqui. Boa noite, Andréia. Boa noite, Georgia. E hoje nós vamos falar sobre o método, né, Louise Hay. A Andréia Regina, né, ou melhor, a Andréia Santos. Ela é terapeuta voluntária do Projeto Despertar. A Andréia está comigo aí desde que eu iniciei o projeto. Ela entrou em dezembro de 2018 com Reiki, depois ela fez cristaloterapia, constelação e agora está com essa prática incrível aí dentro do Projeto Despertar, ajudando os profissionais do Hospital São Paulo a terem mais qualidade de vida, mais autoconhecimento. E vou também falar com a Georgia. A Georgia é enfermeira. Ela é especialista aí em cardiologia da Unifesp, é servidora pública também. E a Jorge é minha enfermeira, trabalha comigo lá no hospital. Agora eu estou emprestada aí no setor dela e ela está passando com a Andréia. Então a gente vai fazer essa live, né? Para a Andréia explicar o que é esse método. E a Georgia vai contar a experiência dela, como que está sendo passar aí por essa prática. Então eu já vou convidar as duas para a gente não perder tempo, porque imagina, né? 3 mulheres conversando. Eu e a Georgia, duas baianas, que já fala pouco, né, Georgia? Deixa eu convidar aqui as meninas pra gente iniciar esse bate-papo. Deixa eu convidar a Georgia. Já convidei a Georgia, vou convidar a André. Pra gente não perder tempo, né? Convide aí os amigos. Ai, já entraram! Hey! Boa noite, meninas lindas! Tudo bem? Maravilhosas! Ai, gente, muito feliz. Boa noite. Muito... Boa Bom, noite eu já a fiz todos. assim, uma breve apresentação, mas eu vou abrir. Hoje eu vou ficar aqui, gente, só aprendendo com vocês, tá? Então, a Andréia, né, pode aí se apresentar, depois a Jorge também, e aí a gente vai conduzindo. Maravilha. Bom, como a Adri disse, Bem-vindos! Pode falar, Andréia. bem-vindos a É, o pessoal tá todos. entrando. Marina, Pri. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe em que momento que as pessoas estarão aqui assistindo a live. Boa noite para quem está aqui ao vivo. É um prazer imenso estar aqui com você, Adri, comemorando, né, os 4 anos do projeto, que é um projeto tão incrível, onde abrange tantas vidas, né, não só os funcionários, mas nós mesmas, como terapeutas, também temos a oportunidade de estar se beneficiando também, né, dessas práticas tão incríveis e que no momento, né, que a gente também precisa, a gente também pode a gente pode contar. Então, eu quero agradecer muito pela oportunidade que você me deu lá atrás de vir com a cristaloterapia primeiro com o Reiki, né, depois apresentar a cristaloterapia e agora passar por alguns caminhos que foi de imenso aprendizado para mim. Em alguns momentos, foi até o meu laboratório. Então, para mim, foi muito mais um aprendizado do que de fato, doar, né? Então, esse é o meu agradecimento a você, a todos do projeto. E, bom, é isso. Neste momento, eu estou fazendo atendimento com o método Louise Hay, que, na verdade, eu faço um atendimento não só focado no método Louise Hay, eu faço um apanhado de tudo que eu aprendi, eu mesclo tudo o que eu aprendi na cristaloterapia, na constelação, no Reiki, enfim, mas o método da Louise Hay,
ele traz uma abordagem muito amorosa, muito acolhedora. E isso foi o que me cativou muito nesse método, né? Que ela parte do princípio que a gente pode se curar num espaço de amor, num espaço de acolhimento, num espaço de olhar para si e de entender que a gente é divino e maravilhoso assim como nós somos, do jeito que nós somos, sem precisar ter eu vou ser amada quando eu tiver um carro, vou ser amada quando eu for mais magra, eu vou ser amada, enfim, sem condições. Que há um espaço dentro de nós de amor incondicional e que ele é totalmente acessível a todas nós, a todos nós. Então, essa é a forma, né, que me trouxe o transbordar para poder servir, né? Foi o que o meu coração pulsou no servir, né? Além dos cristais, enfim. Bom, já falei um pouco de mim. Ai, que linda! Vou deixar a Georgia agora. Isso, Jorge, se apresente. Boa noite a todos, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para estar nessa live, né? Quem me conhece sabe que eu sou super tímida, apesar de falar tímida. Mas, né, então, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, essas mulheres que eu tanto admiro, né? Eu conheci recentemente, tanto respeito eu tenho por vocês. E inicialmente eu já digo da minha gratidão, tá bom? Inicialmente, eu só vou citar uma questão, eu sou enfermeira, né? Tô na minha prática sempre na assistência, mas a minha formação inicial, eu fiz a residência pelo Dante Pazanese, tá bom? Então legal. Né, na área cardiovascular realmente, mas foi no Dante Pazanese a minha formação inicial. Posteriormente, sempre na área de assistência, tem mais de 10 anos que eu atuo como enfermeira na prática assistencial, já passei por alguns outros hospitais, e quando eu assumi esse cargo de servidora pública pela Unifesp, desde então eu estou lá pela clínica médica, né? E como a vida sempre nos conduz e nos apresenta as pessoas, né? Foi aí, como a Adri disse, a gente se conheceu mais recentemente esse ano, né? Teve diferentes contextos institucionais e a gente acabou se aproximando, né? Se conhecendo, e no cotidiano eu lido com essa pessoa maravilhosa. Gente, eu aprendo todos os dias, né? É uma troca de experiência e rico aprendizado todos os dias, né? Antes de começar a minha fala propriamente e passar a minha experiência dentro dessa metodologia, dessa terapia junto com a Andréia, né? Eu também gostaria de agradecer, né, e parabenizar o projeto, né? Eu conheci logo quando eu entrei no hospital, há um tempo atrás, quando ele ainda tinha aquele método presencial, né? E nem sempre, olha como a vida é, né? A pandemia veio, trouxe coisas muito negativas como um todo, mas ela trouxe coisas muito positivas. E uma coisa delas foi a questão online, né? Porque na prática cotidiana, nem sempre a gente, como profissional da saúde, a gente conseguia sair dos setores para ir fazer uma prática no dia que era instituído, né? Era um dia, num local e a gente se organizava no plantão ali mesmo, na correria, e tentava ir fazer uma prática, né? Ainda assim, a gente queria sair um pouco de si, né? Mas agora, nesse novo contexto, pós-pandemia, saindo de uma pandemia, eu diria, né? Veio a ser um fator positivo, porque nós conseguimos, encurtamos distância através do método online, o que nos aproximou, né? E nos permitiu estarmos juntos. Né? Então, assim, gratidão pelo projeto, gratidão, esse projeto é maravilhoso, porque acredito que quem cuida é essencial. E muitas das vezes a gente não enxerga essas necessidades. E eu sou uma delas, como eu sempre disse, né? Até que isso se abriu muito fortemente para mim, né? Você começou a me sinalizar essa importância, e eu falei, nossa, são muitos contextos diferentes me apontando para a terapia. Vamos nos permitir, né? Que tudo que vem para nós, a gente precisa permitir, né? E foi quando a Adri me fez o convite, né?
Eu já vinha fazendo algumas terapias dentro do projeto Despertar, né? Por diferentes contextos familiares, pessoais, profissionais. Eu me abri para as práticas integrativas, né? E aí comecei a fazer, né? E estava vendo muitos resultados positivos, né? E estava me abrindo para isso, né? E me fortalecendo, né? E crescendo como pessoa, até que surgiu esse projeto, né? E aí da Andrea. E aí a Dricon fez esse convite. Você não quer participar dentro desse projeto que a Andrea está abrindo? É para algumas pessoas, né? E aí, quer participar? Aí eu parei e pensei, e falei, olha, não é à toa que surgem esses convites. Vamos, eu vou, né? Eu lembro que na primeira vez, na primeira dia, né, Andrea? A Andrea ainda me falou assim, nossa, Georgia, você tem certeza que você veja se cala no seu coração, se é isso mesmo, tá tudo bem se não for. Não, eu falei, não, a gente se propôs a estar aqui e vamos lá, ver se é isso mesmo, né? E a Andrea, gente, não é porque eu estou na presença dela e da Adri, mas é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, viu, Andréia? Muito acolhedora, uma profissional muito ética, muito comprometida. Realmente a gente se sente, você exerce a empatia em todo o contexto que ela se faz, né? E a gente se sente realmente muito abraçadas, muito amadas, muito acolhida. A sua escuta é muito ativa, né? E isso nos ajuda muito, porque assim, a gente como pessoa, como indivíduo, né, a gente vem de diferentes contextos, né? Às vezes problema familiar, problema no trabalho, a nossa própria formação pessoal, em que às vezes a gente não enxerga o nosso próprio eu, né? A gente, pelo menos eu digo por mim, a gente não aprendeu a olhar, eu, né, particularmente, não aprendi a ter esse olhar de cuidado para conosco, considerando toda a nossa história pregressa, né? A gente Então, não aprende, né, a cuidar da gente mesma. A gente aprende a cuidar do outro, mas a gente não aprende a se acolher, a se olhar e a se olhar com compaixão e com humanidade, né? e aí a gente cobra, né? Se cobra muito, pula às vezes muitas metas, muitos objetivos, alguns alcançáveis, outros nem tanto, e outros que a gente pode ir redefinindo objetivos, né? E aí o importante é você começar a ter esse olhar, né? E aí foi trilhar este caminho é que a André ajudou dentro dessa metodologia da Louise Hay, né? Então, assim, eu realmente não conhecia, né? Porque eu fui falando para a André, mas foi um processo de construção juntas mesmo, né? Então, ela explicou muito bem, dentro dessa prática dela, ela trouxe diferentes ferramentas, né? Eu entendo como me perdoe, me corrija equivocada, parou o próprio reiki, constelação familiar, ela foi usando de diferentes instrumentos para chegar no objetivo, para me fazer ampliar horizontes, abrir e chegar no meu eu através de mim mesma. Engraçado que ela grava algumas perguntas, aí eu consegui acessar a mim mesma, né? E uma das primeiras aulas ela falou, olha, Georgia, perdão, aula, sempre uso o termo aula, mas assim, um dos primeiros dias da terapia, ela sempre diz, olha, 70% vai ser sempre você e 30% eu estou aqui para te ajudar, né? Mas você precisa se abrir e você precisa se permitir, senão a gente não consegue chegar nos objetivos propostos, porque até os objetivos propostos inicialmente a gente pactuou, né? Vamos ver se a gente vai conseguir alcançá-los, né? E assim, foi transformador, menina. Foi um caminhar é sofrido, descortinar, né? O nosso eu, enxergar as nossas limitações, as nossas falhas, o nosso dia a dia, repensar o nosso ser, nosso agir, nunca é fácil, né? A gente precisa ter esse olhar com mais cuidado, com mais amor para nós. Às vezes a gente até consegue, é capaz de perdoar o outro, né? Mas quando se refere a perdoar a nós mesmos ou fazer essa autocorreção, eu sou uma ariana e eu tenho uma crítica muito alta em relação a mim mesma, né? Às vezes no dia a dia, né, Dri, as pessoas podem falar, nossa, como a Georgia gosta, cobra, mas assim, a relação ao outro, para mim, é muito maior. E isso, dentro do processo, traz certo sofrimento, né, Drey? E a gente trabalhou muito essas questões, né, para tentar
dentro dos meus objetivos propostos, enfim, das minhas metas, né? Trabalhar todas várias questões para ajudar nesse enfrentamento dos problemas pessoais, familiares, de trabalho, né? Nesse processo de autoconhecimento, porque eu digo que é o desvendar do admirável mundo novo, que é o cognitivo, né? Que é o sentir, porque a gente não se para se olhar. E quando a gente se permite ver isso, é transformador. Eu não sei se as pessoas conseguem ter a noção no dia a dia do quão transformador isso é. Porque muda mente e muda coração. E muda a percepção em relação à realidade, em relação ao outro, né? Talvez as pessoas mais próximas é que percebam esse mudar no dia a dia. Mas aqui dentro, aqui a transformação é... A Geórgia que entrou, não é a Geórgia que sai dessa terapia, tá, André? Eu gosto muito daquela reflexão do Guimarães Rosa, sempre fez muito sentido para mim, né? Em que um dos livros dele, ele cita a outra margem do rio, né? E quando a gente passa pelas águas, as margens são diferentes, as águas são diferentes e quem atravessou é diferente. Então, eu me enxergo muito nessa reflexão do Guimarães. Porque quando a gente atravessa o rio, a gente não é mais a mesma pessoa, né? Então, a gente... E se eu pudesse trazer alguma fala aqui, seria para as pessoas, os colegas, de uma forma geral, né? Que por mais que a gente se sinta fortalecido, se sinta forte, se sinta bem resolvido, a gente precisa se olhar, precisa se cuidar, se permitir, porque o autoconhecimento é transformador. E aí vai te ajudar a repensar o lidar com o outro, o lidar nas nossas relações emocionais, profissionais, familiares, e nos ajudar no enfrentamento dos principais conflitos de vida que a gente tem, né? Porque eles surgem em todo momento, né? E para a gente melhor enfrentar, a gente realmente precisa se fortalecer, né? Então, assim, gente, quem me conhece sabe, hoje em dia, façam terapia, é transformador. Andréia, meu carinho, minha eterna gratidão por essa permissão, né? Por esse lindo trabalho que você faz dentro do projeto, né? Por cuidar das pessoas e tão bem como você cuida, como você consegue acessar, né? Você sabe que não é fácil, nunca foi, sempre. Às vezes a gente está mais cansado, está mais emotivo, às vezes a gente não consegue, tudo bem, né, Andréia? Tudo bem, né? É esse olhar, né, Geórgia, que a gente traz do momento em que a pessoa está, o que tem ali naquele contexto hoje, né? Poxa, trazer um olhar de... Nossa, eu tô tão cansada hoje. Tá bom, então nós vamos fazer aquilo que é possível, né? Que é o ter o olhar para o outro e não estar ali como se fosse puxando, né? Sendo no esforço, que esta é realmente a proposta, né? Não precisa ser no esforço, pode ser no amor, pode ser na calmaria, no acolhimento, no olhar para o outro e entender aquilo que ele está passando naquele momento, né? Então, a gente tem... eu procuro trazer esse olhar, porque eu já passei por alguns profissionais, né? Que até a Geórgia trouxe uma vez em uma fala dela. Andréia, você está desconstruindo totalmente o meu mundo. Gente, aqui está um barulho porque as crianças estão passando de porta em porta para pedir doce. Eu não sei se está chegando aí para vocês, se tiver eu vou mudar de lugar. Eu vou para um lugar mais tranquilo, vou tentar. Então, assim, me perdi. Falando da desconstrução de nós mesmos para reconstruir, aquela fala que eu trouxe para você. Isso, então, quando ela falou isso, eu passei por isso. E para mim foi extremamente dolorido, foi muito doloroso. Eu passei semanas tentando me reconstruir por mim mesma. Quando ela trouxe isso para mim, eu
levei um choque, mas logo em seguida ela falou: você está desconstruindo, mas ao mesmo tempo você está me ajudando a construir algo diferente. Então é isso, sabe? Não é só chegar e trazer para o outro, como eu falei, eu sempre falo para todo mundo, é 50% meu e 50% seu. Eu dou os meus 50%, mas se você não está disposta a fazer os seus 50%, a gente não avança, né? A gente não consegue avançar. Então, essa questão de olhar e sentir e levar esse olhar para o outro do momento que ele está vivendo, tá fragilizada, tá cansada, para tudo, vamos fazer outra coisa, porque não vai, né? Nada no esforço funciona, é tudo naquele espaço de amor, como eu falei, tudo naquele espaço onde a gente encontra com a gente mesma. Idreia, Pode falar. E a troca é tão bom, é tão boa realmente, né? E a terapia em si era de alívio, né? Tinha dias que falava, não podia perder nenhuma sessão, estava sempre ali, né? Porque assim, era ao mesmo tempo que tinha esse processo de desconstrução, tinha um processo de de estar conectada, né? E de ajudar nesse processo de reconstrução. Então, e a troca era maravilhosa, porque às vezes, mesmo muito cansada, né? Às vezes a gente fica com dor de cabeça, peso no ombro, do dia a dia, das energias que são trocadas, e a gente sai aliviada, reconectada, reenergizada, ou ainda com alguma indicação, ouvir uma mentalização, reprogramar metas cerebrais de como como mudar o pensamento no sentido esse pensamento está tendo negativo. Como a gente pode não permitir? Ou como trabalhar a respiração no momento crítico, né? Mais dificuldade. Então, tudo isso são ferramentas que eu percebi que você foi trabalhando, que muito nos auxiliou, que muito nos fortaleceu e que muito nos transformou. Então, minha gratidão ao projeto, Adriana, e à sua terapia, André, porque assim, a Geórgia, foi o que eu disse anteriormente, né? A Geórgia que entrou não é a Geórgia que sai, né? Foram 8 sessões maravilhosas e assim, a gente tem que compensar a finalização, né? Porque tudo uma hora acaba, seja bom, seja ruim, como diz, né? Uma hora finaliza. Mas assim, passar por essa experiência foi maravilhoso. Não tem palavras mesmo. Para mim, que sempre tive uma resistência inicial no sentido, será que eu preciso? Me sinto a Mulher Maravilha, né? Não acho que sou bem resolvida. Por que fazer? Por que não fazer, né? E aí, quando a diferença... eu sempre fui muito aberta ao universo, né? Se algo chega até você, tem que ser olhado com um olhar, porque está chegando para você de alguma forma, né? Como ele falou muito, diferentes pessoas, faça. Era um momento, quando eu lá atrás, quando eu iniciei, muito importante para a minha vida, não sei, algumas questões familiares, algumas mudanças no trabalho, né? E algumas metas que eu coloquei, que eu não estava conseguindo desenvolver. E através dessa terapia, reolhar, dessa reflexão, eu consegui fazer diversas alterações e a maioria dos projetos tem andamento para finalização aí, se Deus quiser, né, Dri? Ai, gente, eu tô aqui, eu tô encantada aí com o depoimento da Georgia. Eu conheço a Georgia, assim, quando ela entrou no hospital, a gente treinou juntas no pronto-socorro, depois ela foi pro 3º andar lá na clínica médica e eu continuei no PS. E agora a gente tá tendo uma proximidade maior. Mas eu não esperava que, assim, em tão pouco tempo, ela já tivesse tanta percepção, né? Tanta transformação aí do método, Andréia. Então, parabéns aí pela prática com a Georgia. Parabéns também a Georgia por se permitir, porque toda mudança só acontece quando a gente se permite, né? Quando a gente está aberto. O trabalho maior foi dela, né? Nossa, eu estou muito feliz, né? A Marina também fez, passou com a Andréia, a Marlene, mas elas não puderam estar aqui, né? Ao vivo, elas estão aqui na live, sim, mas não puderam participar do vídeo por conta de algumas questões.
quem sabe depois também elas podem aí dar o depoimento delas. Bom, então, André, se você quiser falar aí mais do método, né? Explicar, tem muita gente aqui do hospital, de repente aí pode ficar interessado também, né, Jorge? Em conhecer essa técnica. Aproveitar a oportunidade para os colegas mesmo, né? Para se inscreverem, participar dessas práticas, né? Que já está tão das práticas integrativas, tão bem pelo SUS, né? Já tem um tempo, né? Foi estabelecido. Sim. Mas, assim, a gente, de uma forma geral, não é bem, eu não diria divulgado, porque nós estamos falando de projeto de despertar, mas as pessoas acabam não se tendo espaço no sentido, vou me abrir para isso, a importância, porque está no processo da outra, do olhar, de cuidar de nós mesmos. Isso é importantíssimo e é transformador. Então, se inscrevam no projeto Despertar, se permitam fazer qualquer uma das práticas que estão lá dentro do projeto. É maravilhoso e vai te ajudar a impulsionar, seja no seu plano pessoal, profissional, familiar, emotivo como um todo. E a gente sai transformado e evoluído. Que lindo. Georgia, eu tenho um carinho tão grande por você, mulher, porque eu vejo em você, sabe, muito de mim. Então, a gente se reconhece no outro, né? E só é possível isso tudo porque você se colocou disponível a receber, você se colocou disponível e disposta a realmente querer caminhar por um lugar, por um espaço que você não conhecia, que você até eventualmente teve muito medo de trilhar, mas você se permitiu. Né? Você nem me conhecia, você segurou na minha mão e falou, tá bom, vamos embora. Né? Então, esse espaço que você abriu dentro de você para acolher isso tudo foi o que te possibilitou caminhar isso tudo. A sua autorresponsabilidade também, né? Olha, não, eu vou fazer esse exercício, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Ah, Andréia, não deu para fazer, não. Né? Então, a autorresponsabilidade, né, leva a gente também para um outro lugar, porque às vezes a gente quer muito, mas a gente não quer fazer, né, por nós mesmos. A gente quer que alguém vá lá, pegue a gente e tire do lugar onde nós estamos e leve para outro. Como eu disse, a gente estende a mão, mas quem faz são vocês. Né? São vocês que têm essa força, vocês que se propõem a caminhar de fato. Né? Além da disposição de caminhar e da autorresponsabilidade, tem também a questão da disciplina, né? O quanto que é. A gente tem tanto aversão à palavra disciplina, mas para mim a palavra disciplina nada mais é do que o se amar, não é? Então, se eu preciso de fazer algo todos os dias, eu preciso me disciplinar para isso, eu posso olhar isso com leveza ou eu posso levar para o outro extremo. Né? Então, a disciplina para mim eu me amo e porque eu me amo, eu vou diminuir a minha expectativa, eu vou mexer um pouquinho aqui, eu vou me disciplinar a cada dia 5 minutos a me doar para esse meu objetivo, né? Então, todas essas questões faz a gente andar, sair da onde a gente está, né? Faz a gente caminhar. E sim, algumas questões são dolorosas. Olhar para nós, né? Olhar para a nossa história, olhar para o que foi, olhar para algumas questões emocionais é doloroso. Mas é o que eu sempre falo, a gente não precisa ficar nesse espaço sozinha, né? A gente pode olhar para tudo isso e tendo alguém para estar ali e falar, você dá conta, você consegue,
A gente vai juntas até um determinado momento e você vai seguir sozinha. Então, essa metodologia da Louise Hay, ela além de fazer muito esse trajeto, também traz para a gente as ferramentas para usar no dia a dia. Então, como a Georgia comentou, né? A questão da respiração, a questão da percepção de si, como que a gente constrói essa percepção de si, aquele, puxa vida, eu estou nesse espaço, mas espera, deixa eu respirar. É isso mesmo, não é? Então, deixa eu me retirar daqui desse espaço, né? A questão das visualizações, que ajuda muito a gente a chegar onde a gente quer, o que a gente quer trabalhar, o que eu quero com isso, né? Trazer clareza para os objetivos, isso também é um dos passos que a gente faz. Então, meditação tem bastante, né, Jorge? E assim, tudo isso vai compondo a gente, né? Vai levando a gente para um outro espaço, para um outro lugar. Mas é como eu falei, como você falou, a gente... eu não gosto de usar a palavra tem que, eu gosto de usar a palavra a gente pode se dispor a gente pode escolher estar nesse espaço. É porque quando a gente tem que, o esforço é muito grande, né? Então, isso fica mais pesado. Eu devo, não, eu posso escolher fazer isso, eu posso escolher fazer aquilo. Então, é nesse espaço que a gente trabalha, né? Trazer as questões dos padrões de como a gente pensa o tempo todo, a gente fica o tempo inteiro no piloto automático. O que eu penso ao meu respeito, como eu estou construindo, o quanto eu trago de lá da infância, aquelas informações todas que eu recebi sobre mim, que não são verdades necessariamente. Eu não preciso necessariamente acreditar naquilo. Eu posso construir algo diferente a partir do meu sentir, a partir, né, de trazer esse olhar amoroso e compassivo para si mesmo. Trabalhar a criança interior, né, Georgia? A Georgia, não sei, já que ela falou, eu vou continuar, tá, Georgia? Descobrir que nós temos uma criança interior, né? E que a gente traz essa criança, a gente traz o nosso adolescente, a nossa adolescente, que a gente traz todas as fases da nossa vida com a gente e que muitas coisas a gente deu conta graças àquele passado, aquela criança, aquele adolescente, né? E que muitas coisas hoje reverberam porque aquela criança existiu daquela forma. E isso tudo é uma dança, eu falo que é uma dança maravilhosa que a gente vai olhando e que a gente vai ressignificando, vai colocando dentro da gente, vai descobrindo coisas novas e pode se amar ainda mais. E lembrando, né, de um contexto, a gente está entrando num contexto de pós-pandemia. Muito se alterou do sobre, né, os objetivos em passar por uma pandemia para todos nós de uma forma geral e sobretudo eu diria para quem estava na linha de frente com os nossos profissionais de saúde, foi muito transformador, foi muito desafiador, mexeu muito a nossa vida, mesmo que a gente não se, né? Porque em muitos momentos a gente ficou muito fragilizado, passou por um processo de construção, de aprendizado, de treinamento, de muitas perdas, né? Ter que ressignificar tudo. Chegou um momento que a gente não sabia que o amanhã existiria. Tirar a esperança de ser humano dentro dessa ótica de pandemia foi muito complexo. E a gente está em um contexto de pós-pandemia e lidando com o processo de cuidar, né? Então, tudo isso para nós profissionais, mas sempre lembrando que assim, estava na linha de frente, né? Trabalhando e cuidando com todas essas problemáticas. Então, tudo isso, de alguma forma, deve ter afetado nós, todos os profissionais, sobretudo na área da saúde, né?
E aí, esse contexto das práticas integrativas, né, das próprias terapias, elas vêm para fortalecer, nos ajudar a ressignificar e reconstruir, né? Mesmo dando meu depoimento, eu saio dessa pandemia um tanto quanto fragilizada, né? Revendo metas, parecia que eu estava patinando, essa era a situação. E aí eu não consegui entender, né? Falava, gente, mas o que está acontecendo? Foi aí o momento em algumas situações eu comecei a fazer algumas práticas, né? E aí, aliado a isso no cotidiano, né? Você sai de um pós-pandemia, você tem problema familiar, você tem problema pessoal, você tem problema no trabalho. Chega uma hora que, mesmo você considerando, sua mulher maravilha, dá conta de tudo, você não dá e está tudo bem se você não der. E qual ferramenta a gente pode fazer para conseguir enfrentar da melhor forma e ressignificar os problemas? Porque eles não vão deixar de existir, né? Basta com que a gente tenha um olhar diferente para nós, um olhar diferente para o outro, e assim usar de diferentes estratégias, de ferramentas para nos fortalecer e ajudar nesse enfrentamento, né? E isso é transformador, porque todas as respostas estão na própria cultura, aqui dentro. Que bacana. É gratidão, é eterna gratidão mesmo, meninas, porque fortaleceu como pessoa, como profissional, como mulher, como filha, como esposa, como sobrinha, como prima, né? A gente transforma, a gente tem papéis sociais, né? E aí, esse reconhecimento que a gente mudou, né? Porque eu sempre muda o outro, a gente muda a gente muda o outro. Mas que bom que a gente muda, porque a percepção, às vezes, do outro mudou, de certa forma vai impactar no outro. Mas, sobretudo, a gente deixa de sofrer por algumas coisas que nos fazem sofrer. Isso é que, às vezes, que você vai olhar o seu contexto histórico, o seu processo de construção, e você vai falar, nossa, mas eu sofria por isso que eu sofria, né? Então, é nesse contexto todo que a terapia faz tão bem. E não importa qual seja, né? A qual você se identifica, né? Aquilo que vai te fazer florescer, que vai te fazer, né, expandir, que vai fazer você transbordar, é o que faz sentido para você, né? É o que traz quentinho no coração. Então, às vezes a gente busca, né? Eu andei por esse caminho de buscar várias coisas, buscar várias formas e buscar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E quando eu entendi que todas as respostas estavam dentro de mim, que da mesma forma que eu tenho potencial para criar um problema, eu também tenho um potencial para resolver aquele problema. E aí eu fui em busca daquilo que me deixava mais confortável, daquilo que me trazia mais conforto para o coração, que me trazia mais... nem sei explicar, gente. Sabe, é o quentinho mesmo no coração. Enfim, e é isso. Eu lembro dos pilares, né? Eu tenho uns pilares que eu sempre... Uma das questões que eu acho que a nossa vida é constituída de alguns pilares de importância. Esse processo de reflexão, que a gente é um ser todo, mas a gente, para ser completa, a gente precisa ser um ser família, né? Um ser profissional, a gente precisa de trabalho, a gente precisa se cuidar enquanto espiritualidade, né? E aí, a Andréia me acrescentou, a gente precisa ter o olhar da amizade, né? Que é um contexto muito importante, e a Andréia me ressignificou o do lazer, que é tão importante tanto quanto, porque vai ser os nossos escapes, né? Eu acho que esses pilares nos constituem como pessoas, né? E ter esse olhar nesse pilar, sobre esses pilares, nos fortalece também, porque você não vai ser um ser completo
só você tiver só olhar para a família, nem tão pouco se você não exercer algum trabalho que o seu dia a dia, né, o seu processo. Nem tão pouco se você for uma pessoa que trabalha a sua espiritualidade aqui, não trabalhando espiritual mesmo, né? Mas e dentro dessas relações também, a importância dos amigos, né, que nos fazem transbordar. E aí tem a questão que a gente trabalhou bastante e trouxe isso, né? Essa importância do lazer, né? Que vem nos fortalecer, seja qual for. E aí a terapia também trouxe esse olhar sobre esses diferentes pilares. Gente, essa mulher é maravilhosa demais, né? Nossa, Arretada. eu falei, hoje eu só vou aprender, eu só vou ouvir, porque a Jorge é baiana, eu sou baiana, e eu falei, pô, a Andrea vai explicar a prática, eu só vou só acompanhar, aprender. É demais aí, nossa. Tá a gente interfere em vários ambientes, né? A gente transita em vários ambientes. E se a gente não constrói se a gente não está centrada, né? E se a gente não vai para aquele espaço dentro da gente, onde a gente fortalece as nossas certezas, onde a gente se centra mesmo, onde está ali a nossa estrutura, os nossos valores, o que a gente acredita sobre nós mesmos, a gente acaba se perdendo, porque a interferência de fora ela é muito grande, né? A gente recebe muita interferência, a gente recebe muitos olhares, a gente está em vários contextos, e se a gente não está naquele centro, se a gente não respira, né, Jorge? E fala, opa, pera, a gente se perde. A gente se perde no outro, a gente se perde em trabalhar demais, a gente se perde no vício, a gente se perde em vários lugares. Então, eu acho que essa estrutura, esse centro, ele pode ser fortalecido todos os dias, né? Eu acho que nesse caso eu até usaria deve ser fortalecido todos os dias, porque é para onde a gente volta, é para onde a gente se acolhe, né? Respira e fala, ok, eu recebi isso desse ambiente, mas não necessariamente eu preciso devolver isso. Eu vou para esse centro aqui, vou acolher aqui o meu valor, vou colher o que tem aqui dentro de mim para poder oferecer o melhor que eu puder, né? Então, isso que a gente também traz o olhar, também traz o fortalecimento. Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui na caixinha de pergunta ou coloca aqui nos comentários, né? E a Nara colocou aqui que nós temos o potencial para resolver na mesma intensidade que temos de criar ou entrar, né? Isso mesmo, a gente vai criando tudo, né? A gente cria os nossos espaços e descria e cocria, enfim. Nós somos seres infinitos de tudo. De tudo. De saúde, de prosperidade, de abundância, de amor, né? Nós podemos acessar esse espaço, esse lugar dentro da gente. A importância de alimentar isso, né, André? A importância da mentalização, né? de uma música ou de um som, da própria comunicação, né? Jorge, o seu som está ficando mais baixo. Ah, é? Agora melhorou. Melhorou, Eu ia falar também, estava falhando. Ah, tá bom. Pera, se eu mudar aqui da tela, eu acho que acabo saindo. Então, Não, agora melhor. Melhorou? O que eu estava querendo dizer era em relação à forma como a gente tem para alimentar essas questões, né? O tempo todo, quando a gente consegue alimentar, seja na respiração, seja por uma mentalização, seja por uma música,
uma forma de energizar o ambiente. Isso tudo nos auxilia a equilibrar a nossa energia, ajudar a mentalizar mesmo, a acessar os nossos, o nosso equilíbrio, né? E acionar os gatilhos corretos mentais para enxergar de uma forma positiva aquela realidade, né? E você estava falando, André, com relação à percepção que a gente tem que o outro impacta sobre nós, foi uma questão que a gente discutiu bastante, né? E o tanto que a gente sofre com isso, né? E quando a gente se fortalece nesse sentido, o impacto e o olhar que o outro tem em relação a nós mesmos passa a não ter tanto peso, né? E a gente às vezes consegue entrar e sair desse ambiente, ou perceber sobre a ótica do outro, não dar tanta importância sobre a ótica, não que a gente passe a desconsiderar, mas ok, sobre a ótica dele, a realidade dele, sobre a minha ótica, a minha realidade, né? A gente passa a não pesar tanto os julgamentos e críticas do outro sobre nós, né? E é uma questão que a gente trabalhou bastante, e ressignificar tudo isso, né? E tudo bem se está ok a construção, se ela é construtiva ou até mesmo às vezes destrutiva, ok, mas o que a gente faz com isso? Que processo que a gente trabalha no sentido de receber a crítica ou que seja esse processo de construção e como seguir a partir daí, né? Então eu acho que isso também é fundamental. O outro sempre... Desculpa, pode falar. Não, como alimentar essas questões, era assim, a importância de alimentar para a gente não entrar nessa ótica, né, de sofrimento psíquico, né, e diário, cotidiano que os problemas nos trazem, né? Como acessar as ferramentas corretas, né, para poder alimentar e sair desse ciclo, porque como você falou, e a gente, da mesma forma como a gente entra, a gente consegue sair. Mas eu acrescentaria, a gente só consegue sair se a gente tiver uma boa estrutura e conseguir acessar essas ferramentas. Senão a gente entra nesse ciclo repetitivo e não consegue sair, né? Exato, por isso que a gente trabalha esse fortalecimento do olhar que eu tenho sobre mim mesma, porque o outro sempre vai trazer o contexto, o olhar dele sempre vai ser a partir da história dele, e não a partir da minha história, né? Claro, como você falou, né? Não é desconsiderar e ignorar o outro, mas pegar para mim somente aquilo que me cabe, né? E não pegar, de repente, eu até trouxe no meu story, né? Que uma pessoa acabou despejando em mim algo que não era meu, né? Então, o que eu fiz? Eu fui para aquele espaço dentro de mim, aquele espaço do vazio que eu chamo, que eu respirei e falei, tá, são 9 horas da manhã, a pessoa acabou de pegar o turno, ela deve estar com algum problema, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar estressada? Se fosse a Andréia de alguns meses atrás, a Andréia ia ficar estressada, ia responder, ia, sabe, não ia querer mais passar naquele lugar, mas a Andréia de hoje conseguiu compreender que o contexto do outro não vai me fazer sair de mim mesma, não vai me fazer ir para o espaço dele. Então eu disse, não, tudo bem, ok, então não tem possibilidade dessa forma, a gente faz de uma outra forma. E aí, assim, eu acho que a forma como eu falei com a pessoa, ela se sentiu tocada e acabou resolvendo o meu problema naquele momento em que eu tinha solicitado. Então, quanto embate a gente não evita, né? Quando a gente vai para esse nosso espaço de estrutura, né? De estar ali no espaço vazio do eu mesma, de que eu sei quem eu sou, eu conheço a minha história, eu conheço tudo que eu passei, eu conheço quais são os meus dragões e eu conheço quais são as minhas virtudes, que são os passos do autoconhecimento, né? Porque quando a gente não tem o autoconhecimento, a gente não é proativo, a gente é reativo, né? Então, só acrescentando ruído, eu não sei se
meu áudio está tendo um pouco de... Mas seu áudio abaixou de novo. Acrescentar mais uma questão, a Adri até trouxe isso para mim uma vez, né? A gente teve essas situações e um dia no trabalho a gente teve uma situação X lá em que eu falei, ai meu Deus, escorreguei de novo, né? Ok, vamos lá, tá tudo bem, a gente escorregou. Eu sou uma pessoa muito reativa, né? E esse processo do respirar, pensar, ele é muito rápido, quando eu vejo eu já fui. E assim, mas tá tudo bem, hoje, agora escorreguei, vamos lá, vamos de novo, vamos começar tudo de novo, né? E tá tudo bem, né? A importância desse autoconhecimento, desse processo, saber que é um processo mesmo, né? É uma construção, é uma desconstrução e construção contínua, né? O importante é se mover nesse sentido, né? E repensar, e olhar para trás para a situação que a gente viveu, com um olhar de, ok, naquela situação eu fiz o melhor que eu podia, né? Mudar esse olhar. Porque às vezes a gente olha com muita crítica pela ação que a gente teve, pela ação que a gente teve, pela ação que o outro teve. Mas ela aprendeu direitinho, viu? Começar a olhar de forma diferente. E aí a gente muda a forma de pensar. Em outro momento, eu passaria pela situação de uma forma, derrapei, errei, olha o que eu fiz, e ficaria mais algumas horas pensando sobre aquele assunto, me cobrando por que de uma postura, não uma postura diferente, ou por que eu não fiz melhor, né? E quando a gente acessa esses outros canais mentais, esse tipo de fortalecimento, a gente passa a ter um outro olhar sobre o nosso próprio erro, né? Por que não? Como fazer melhor? Tudo bem, até aqui foi o que eu consegui, a partir daqui, como fazer melhor? Como fazer diferente? Às vezes até o sair de cena, né? Muitas das vezes eu trouxe algumas situações para a Dréia, eu falei, nossa, Dréia, eu me vi em algumas situações, em alguns momentos da vida, em que eu consegui perceber o ambiente. Em outras situações, eu não perceberia o ambiente, né? E tem momentos quando você começa a ter o seu autoconhecimento, você começa a ter a percepção do ambiente. E aí a sua postura de enfrentamento muda. E isso é muito legal, mas isso é no dia a dia, né? É contínuo o processo, né? Isso, é a consciência, né? É o estar ali de uma forma, sair dessa questão do piloto automático mesmo, né? E quando a gente fica na crítica, né, Georgia, no julgamento da gente mesma, a gente não permite que outros, a gente não acessa outros lugares, a gente está sempre naquele espaço onde a gente está com um chicote na mão, se punindo, né, por algo que eu fiz há 5 minutos atrás. Mas foi há 5 minutos atrás e eu tenho várias formas de olhar para aquilo e ressignificar e pensar de uma forma diferente. E quando eu escorrego, tá tudo bem, eu sou humana, eu tô aqui numa experiência humana, eu não tô aqui numa experiência onde eu sou um mestre ascensionado, eu sou um anjo, né? Eu sou, enfim. Então, eu olho para esse espaço de compaixão para comigo, de amorosidade para mim, do mesmo jeito que eu falo para minha amiga, tá tudo bem você ter agido dessa forma. Tá tudo certo, não tem problema. Olha, você tem essa e essa oportunidade de fazer diferente. E você tem o próximo minuto para fazer diferente. Da mesma forma que eu diria isso para uma amiga, eu digo para mim também. Né? E aí eu começo a tirar eu começo a deixar aquele peso todo, né? De, puxa, como tudo é tão difícil, como tudo é tão pesado, que a gente já riscou essa palavra também, né, Georgia? O difícil, a gente está usando agora trabalhoso, quanto é trabalhoso a gente fazer isso. Mas quanto a gente faz isso para o outro, porque quanto a gente tem esse olhar para o outro, mas esquece de ter esse olhar para a gente mesmo, né?
e sempre com a consciência de que ok, eu posso fazer melhor, ok, pode ser que, e não naquele espaço também do vitimismo. Ai, eu sou assim mesmo, ai, porque, né, da lamentação, do que, ai, porque o outro, ou colocar a culpa no outro também, que é o que eu trouxe também da alta responsabilidade. Onde é que eu posso agir de fato e não esperar que o outro faça por mim, né? Que foi lá o começo da nossa conversa também. O estar nesse espaço de vitimismo faz com que eu entregue o meu poder, o poder da minha vida, o poder das minhas decisões para o outro, na mão do outro. Ó, toma aqui, faz isso, faz o que você achar melhor, né? E isso é uma forma da gente fugir de nós mesmos, de não olhar, né? De não querer olhar para aquilo que tem, para aquilo que dói, e tudo aquilo que dói volta, né? Porque a gente não limpa, a gente joga para baixo do tapete e a gente não olha para aquilo e não limpa, e quando a gente não olha e não limpa, aquilo volta e fica nesse círculo, né? De viver várias situações. Ai, mas no trabalho as pessoas não me compreendem. Ai, mas em casa as pessoas não me compreendem. Ai, mas os meus amigos não me compreendem. Ai, mas onde eu vou eu sou incompreendida. E onde é que está esse padrão que você fica trazendo essas situações para serem compreendidas? Né? É esse olhar também da autorresponsabilidade. Nossa, maravilhoso, meninas. Gente, olha, eu tenho tanto aqui. Tá quase 1 hora de live. E assim, passou, nossa, de uma forma assim muito leve, muito tranquila, né? Bastante gente aqui entrou, gente do hospital. Bom, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, mas eu queria, assim, a Jorge já falou no começo, né? Que as práticas integrativas é algo que já está no SUS desde 2006, mas ainda é desconhecido de muitos profissionais da enfermagem, da saúde em geral, principalmente no âmbito hospitalar, porque as práticas elas são muito focadas, fomentadas na atenção básica. E o projeto está completando aí 4 anos, e a gente tem mais de 60 terapias sendo oferecidas aí ao pessoal do Hospital São Paulo, da Unifesp. Então, gente, olha, não percam tempo, sabe? Procure, porque a gente tem sim que evoluir, que se transformar, mas às vezes sozinhos a gente não vai conseguir. Eu estou conseguindo aí através do Reiki, através de várias práticas que eu já fiz, e cada prática, cada terapia é uma limpeza que a gente vai fazendo, né? E a Jota falou muito dessa questão da sustentação, de ter algo ali, porque senão a gente fica naquele ciclo e não sai, na procrastinação e não anda. Tem que ter alguém ou uma técnica que você possa fazer. Agora, no aniversário do projeto, nós criamos o portal, o link está aqui na bio, vocês podem acessar, lá tem todas as terapias oferecidas no projeto, tanto para quem é do hospital como para quem não faz parte. Então, se você está nos assistindo, poxa, eu não sou do hospital, mas eu queria fazer alguma coisa pelo projeto, tem terapias lá abertas. E você que é do hospital, acesse, tem constelação, tem Theta Healing, inúmeras práticas, tudo de forma voluntária, assim como a Andréa começou com Reiki, depois a Cristalo, que fez o maior sucesso no hospital, né, Andréa? Formava-se filas para as pessoas passarem, agora com esse método incrível, e eu só tenho gratidão, né? Gratidão a todos aí por acreditar, né? Confiar nisso e se permitir, porque o segredo é a permissão, é você estar aberto para o novo. Então, assim, como a gente já está aqui, né, já estourando o nosso tempo, eu vou aí abrir para as meninas fazerem as considerações. E se for, né, quem sabe a gente faz uma outra aí para falar mais assuntos relacionados ao método, porque eu achei muito interessante. Que bom. Bom, eu gostaria de te agradecer novamente por essa oportunidade de fazer parte desse projeto tão incrível que, gente, para mim, como eu falei, né, me fez crescer muito, muito mesmo. Até na época da pandemia, que eu estava atendendo online com os cristais, que eu achei que fosse uma coisa que não fosse muito longe, que não fosse dar certo. Foi
maravilhoso, né? Porque, enfim, foi surpreendente para mim. E eu gostaria de agradecer cada um de vocês que esteve aqui, que reservou, né, esse espacinho de tempo para estar aqui com a gente. Agradeço, Jorge, a você também, por você ter se aberto, por você ter escolhido estar aqui hoje, né? Por você... por toda a sua disposição. Então, eu agradeço a todos. E, gente, de verdade, a gente não dá conta sozinho. A gente pode até dar conta, mas vai demorar tanto para a gente conseguir. E a gente pode sempre segurar na mão de alguém para seguir. Sempre. Então, meninas, então, bem? Tá dando para ouvir? Sim. Na verdade, para finalizar, né, mais uma vez eu vou repetir, assim, gratidão, gratidão, gratidão mesmo, porque as práticas integrativas são maravilhosas, é o que eu disse inicialmente, é um admirável mundo novo que se descortina, pelo menos para mim essa foi a percepção, né? Através dessa sua terapia, Andréia, se desvendou todo o universo que é grande, que é bonito e é maravilhoso, que é o autoconhecimento, através de diferentes ferramentas, acessar todas essas potencialidades que estão dentro de nós, né? Eu gostaria de agradecer você pela permissão, por estar junto com a Adriana nesse projeto, né? Que nos permite, como funcionários, receber. É uma doação linda, imensurável, né? E a gente é eterna gratidão. Para quem está do lado de cá, é cuidado, é carinho, é empatia, é amor, é cuidar do outro. E assim, de uma forma de doação universal mesmo, né? E quando você se permite, vocês duas, né? Você Dri, com as práticas, se organizar dentro de todas essas que devem dar um trabalho danado, organizar todas essas agendas, né? Todo mundo em cima, Dri, preciso de terapia, Dri, me realoca no grupo. Enfim, deve demandar muito esforço, muita energia, né? Assim como a Andréia, que se propõe dentro da agenda dela, abre um horário, Andréia, hoje não dá, deu ruim, vamos lá, reagenda, realoca. E estar disponível para nos ajudar nesse processo de construção, a energia emanada, só a energia que vocês emanam aí é de muita luz, né? A gente que está aqui do lado de cá, a gente absorve tudo isso, né? E cresce, e ainda assim cresce muito. Quando eu disse do processo de desconstrução lá atrás, realmente é uma desconstrução. Mas o que não é funcional precisa ser desconstruído mesmo que dolorido, para ser reconstruído de uma forma mais harmônica e mais forte, né? Então, gratidão, é eterna e gratidão, de coração e de alma. Muito obrigada. Maravilhosa. Obrigada, lindas. Muito obrigada mesmo. Gente, muito obrigada pela paciência aí, tá bom? Por estarem aqui também, né? O pessoal que está por aí comentando, nos ouvindo. Gratidão a todas as pessoas que entraram, muita gente no hospital, entrou a Marina, a Priscila, que trabalham com a gente lá no setor, a Marlene, a Deisa, nossa, muita gente conhecida. Então é isso, gente, se permitam, né? A Jorge falou essa questão também do cuidado, a Andréia, porque a gente, como enfermeiros, a gente aprende só cuidar do outro. Tudo é o paciente, é o melhor para o paciente, é a instituição, e ninguém nos ensina na faculdade, nem especialização, nada, cuidar de você, a se ver como um ser humano também com necessidades. Então é muito difícil quando a gente tem um problema, a gente não sabe nem olhar para aquilo, porque a gente não aprendeu. Era só o paciente, era só o outro. E as práticas, elas trazem esse olhar, né? Da gente voltar para dentro, voltar para nossa casa, voltar para o nosso e se encontrar, né? E se reconectar com esse ser incrível, com esse potencial que todo mundo carrega. Exatamente. E olha, beijos no coração e até a próxima. Beijo, gente. Boa noite. Até. Estou aqui de novo falando sobre Reiki, o Sui Holy Fire e também um pouquinho sobre o Halloween, né? O que significa aí esse dia de hoje. Então, quem quiser depois aí entrar novamente, estarei aqui. Beijo, menina. Tchau, tchau. Tchau.